paz do Senhor Jesus, amém? Vamos continuar aqui, né, o nosso estudo sobre o livro de Provérbios, né? Se você não, nós vamos entrar agora no Provérbios capítulo 5. Então, só vocês voltarem os vídeos anteriores, que vocês vão ver a introdução do livro de Provérbios e a explicação do Provérbios capítulo 1, 2, 3, 4. E agora vamos para Provérbios capítulo 5, que fala sobre os conselhos contra o adultério, a advertência contra o adultério, a advertência contra a imoralidade, advertência. Provérbios capítulo 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiado como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriague os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem, examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Amém? Aqui Provérbios ensina muitas coisas. É o livro dos conselhos. Aqui fala, né, nos ensina, nos dá o conselho contra adultério, advertências contra adultério, para ficarmos longe, né, do homem adúltero ou da mulher adúltera, para honrar o Senhor com os nossos próprios corpos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, está escrito assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Santidade, né? A Bíblia fala, o Senhor fala: sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Em Provérbios 5:21 está escrito: o Senhor vê os caminhos do homem, examina todos os seus passos. O Senhor, Ele nos examina. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. O Deus Todo-Poderoso, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. De eternidade a eternidade, Ele é o Senhor. O Senhor nos formou, nos teceu no ventre de nossas mães. Ele nos conhece mais do que tudo, porque foi Ele que nos fez. Ele examina todos os nossos caminhos. Ele vê e examina o mais profundo do nosso ser. O livro de Provérbios
O livro de Provérbios ensina a valorizar o casamento, ensina o esposo, né, a honrar a esposa honrar o esposo, a honrar o casamento, a honrar. Ensina a esposa, né, o homem e a mulher, a esposa são uma só carne. A intimidade é bênção do Senhor somente dentro do casamento. Em Gênesis 2:24 está escrito assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui Provérbios, ele nos ensina tantas coisas, e uma delas que acabamos de ler em Provérbios capítulo 25 é ficar longe do adultério. É honrar o Senhor com os nossos corpos. É honrar o Senhor com as nossas vidas. Aos casados, é bênção ter intimidade. Quem é casado com seu esposo ou com sua esposa dentro do casamento, alegre-se com aqueles que vocês disseram sim no altar. Ou talvez não tiveram uma cerimônia religiosa, mas aí vocês foram no cartório e disseram sim, assinar documento. Ali no cartório, aonde vocês reconheceram a união de vocês. Honrem. Vocês podem nem estar uns com o outro sempre. Por que se deixar levar pelo homem ou pela mulher adúltera, imoral? O casamento deve ser honrado por todos. Deve se apresentar ao Senhor sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem pecado. Quem está namorando, ou quem está noivo, ou ainda solteiro, que está esperando no Senhor, devemos honrar o Senhor. Devemos honrar o Senhor para ter intimidade no casamento. Para quem está namorando, para quem está noivo, que não esperou ainda o casamento, faça um propósito de começar a honrar a Deus e esperar para o casamento. Temor do Senhor. A porta que leva à salvação é estreita. Larga é a porta que leva à perdição e muitos, infelizmente, entram por ela. Nós somos templo, casa do Espírito Santo de Deus. Devemos honrar o Senhor, o temor do Senhor, e apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, porque a nossa vida é uma oferta ao Senhor, para os que creem em Jesus, para os que creem no Senhor. Amém? Glória a Deus.